ao mesmo tempo que a gente pode considerar fácil, porque familiar a todos nós, as questões do amor, ou esse sentimento, esse verbo, é algo que nós temos, cada um de nós aqui, experiências desde que nascemos em relação a essa temática, digamos assim. Então, nós vamos nos debruçar hoje sobre esse tema, rogando, como sempre fazemos, que a paz de Jesus permaneça em nossos corações. Sinta-se à vontade, eu sempre falo isso aqui, caso vocês não entendam, não concordem com algo que seja colocado, vocês podem depois me mandar um e-mail, porque aqui não há espaço para a gente fazer uma discussão, mas pode ser que muitas vezes alguma coisa não tenha sido explicada da forma apropriada. E meu e-mail não é difícil de conseguir na casa, né, na instituição. Eu vou, como a Cristiana bem lembra, eu vou apresentar hoje, na verdade, uma seleção das ideias principais desses 10 itens, porque são 10 itens, é muita coisa. Então, eu fiz um apanhado daquilo que eu considero o essencial para o entendimento, lembrando que cabe a todos nós olharmos depois com calma, se houver interesse nas nossas casas, olhar os textos de uma maneira completa, porque a minha escolha pode ser que não seja a escolha de vocês quando vocês lerem o texto completo. Pode ser que vocês olhem coisas que vocês achem que tenham mais a ver com o que vocês estão passando, vivenciando no momento ou não. Então, é sempre importante a gente dar uma olhada no texto integral no Evangelho segundo o Espiritismo. E esse capítulo, que é o capítulo 11, Amar ao Próximo como a Si Mesmo, ele está aí numa sequência de capítulos interessantes, que é Bem-aventurados os misericordiosos, amar ao próximo como a si mesmos, e depois vem amar os inimigos. O que é interessante porque o capítulo de amar os inimigos é como se fosse assim a pós-graduação do amar ao próximo como a si mesmo. Porque o amor é esse sentimento que ele vai separar aqueles que são caros para a gente daqueles que não significam nada. É isso que é amor. A gente ama e aqueles que a gente ama se separam daqueles que não representam emocionalmente nada para a gente. Qual é o grande desafio da nossa capacidade de amar ou desse sentimento? E a gente vai ver dentro dos itens do Evangelho segundo o Espiritismo a contribuição da visão espírita e também um pouquinho da psicologia, o que a psicologia fala sobre essa questão mais para o finalzinho. Qual é a grande questão envolvida no atual momento em que nós nos encontramos, a maioria de nós, pelo menos, é o nosso amor se tornar cada vez mais inclusivo, é expandir essa capacidade, é incluir cada vez mais seres. E quando eu falo seres, eu não estou falando só de seres humanos. Hoje fala-se muito da questão do vegetarianismo, dos direitos dos animais, de evitar o sofrimento animal, e isso é um exercício de amar, de incluir na nossa vida emocional seres com os quais a gente vai passar a se preocupar e vai passar a percebê-los como importantes para nós. Então, vejam que é um tema que é aparentemente simples, porque a gente fala muito de amor, o cinema tem vários filmes sobre essa emoção, esse sentimento, principalmente na sua versão do amor romântico, assim como as músicas, assim como a literatura, as novelas. Então, a gente vê amor sendo falado, cantado, a gente lê sobre amor para todo canto, mas, na verdade, nós ainda estamos a caminho dessa capacidade, e essa capacidade vai evoluindo à medida que a gente consegue ampliar quem está nesse nosso círculo. Eu vou, então, compartilhar aqui a apresentação, porque fica mais fácil, lógico, para vocês também acompanharem essa seleção que eu fiz, das ideias que eu julguei assim, mais importantes para nós refletirmos hoje. E vamos começar a falar, né, desse tema e tentar entender o que é colocado ali. Então, o título, né, o capítulo 11, Amar o próximo, ao próximo como a si mesmo. A gente vê que a gente tem aí 3 elementos, né, o verbo amar, a questão do próximo e o como a si mesmo. Vejam que essa ideia que foi colocada, e é sempre bom também lembrar disso, que foi colocada por Jesus, mas já é uma ideia contida dentro da tradição de fé hebraica, então já vinha essa questão do amor dentro, inclusive, dos 10 mandamentos, amar a Deus
sobre todas as coisas, né? E amar ao nosso próximo também, é uma ideia que o Espiritismo vai resgatar, porque a nossa dimensão ética da doutrina, ela é baseada na ética cristã. Então, nós vamos ver os primeiros 10 itens, inclusive 3 itens já da instrução dos espíritos. São 3 comunicações de espíritos diferentes, que também nós fizemos um apanhado aqui das ideias principais. E eu começo com algumas questões para a gente refletir e para fazer com que a gente se ambiente aqui um pouco mais no tema. Cada um vai lendo e vai tentando responder rapidamente, claro, ou vai tentando sentir mais do que responder em termos discursivos na sua mente. Como chegam essas questões para vocês? Então, vejam. Primeira, o que é o amor e o que é amar para cada um de vocês? Se vocês tivessem que dar uma definição, que definição vocês dariam? Então, a gente pensar assim num conceito de uma emoção tão complexa, pode ser que a gente se encontre em dificuldade. Esse início em que eu falei que o amor é a emoção que separa aqueles que nos são caros daqueles que não significam nada para nós, é um conceito de um filósofo, que eu agora esqueci o nome, mas não é uma ideia minha, mas é uma das definições existentes. Há uma outra definição que diz que o amor é uma alegria acompanhada da ideia de um objeto exterior, ou seja, essa emoção é causada por algo ao qual nós nos vinculamos. Mas para cada um de nós, se a gente tivesse que responder o que é o amor e o que é o amar, porque nós temos a nossa ideia, nós temos a nossa concepção. Vocês acham que o amor pode ser caracterizado? Tem características? Dá para caracterizar? Dá para dizer como ele é? Dá para descrever? Se ele pode ser caracterizado, quais seriam as características do amor? Eu citei aqui uma que, na minha opinião, e também dentro da, a gente vai ver, da doutrina, da nossa ética cristã e da psicologia, é uma característica comum, que é ser inclusivo. Então, o amor, ele é inclusivo. Qualquer discurso que pretenda excluir desse sentimento pessoas ou seres, a gente não está falando do amor propriamente dito. Ou a gente pode falar desse amor, mas não na sua expressão plena, porque essa capacidade de amar e esse amor ele vai evoluindo em nós ao longo das nossas existências. Então, para vocês, se vocês tivessem que fazer uma listinha, quais são as características do amor? Com quem que vocês aprenderam a amar? Quem ensinou vocês a amar? A gente vem ao mundo nessa encarnação e a gente nasce numa família. Nessa família, a gente tendo contato com as figuras parentais importantes, pai, mãe, avô, avó, irmãos, eles vão mostrando para a gente o que é esse vínculo, o que é essa relação, o que é esse sentimento, de uma maneira muito prática. Há famílias em que as figuras parentais têm muita facilidade de expressar as emoções, inclusive o amor para seus filhos. Já outras famílias, em função de uma série de motivos que não cabe aqui no nosso estudo hoje, têm mais dificuldade ou apresentam esse amor de uma maneira ambígua. Há muitas pessoas que batem nos filhos, e isso era muito comum na minha geração para trás, sob o argumento que batem por amor. Não, eu bato porque eu amo meu filho, então eu bato para educar. Isso é muito comum. Vocês provavelmente ou já escutaram isso quando eram crianças, né? Quem tem aí para acima de 50 anos, acredito que deve ter escutado isso em algum momento, que a pancada é corretiva, é educativa, e quem ama a criança educa corrigindo dessa maneira. Então, muitas vezes, a gente, na nossa infância, aprendeu um conceito de amar através do olhar de uma outra pessoa que não corresponde, na verdade, àquilo que a gente vê, por exemplo, numa ética cristã e nos conceitos que a gente vai ver mais à frente do que é amar. Então, quem ensinou vocês a amar? Hoje vocês amam, em grande medida, influenciados por esse alguém que ensinou vocês. Trago também aqui um exemplo da psicologia. Aqueles que tiveram pais evitativos, o que são pais evitativos? Os pais que não gostam de ser abraçados, não gostam de ser tocados, não gostam de contato físico e também não gostam de muita proximidade,
na sua relação de afeto com os filhos. Provavelmente cresceram também com essa característica desse desconforto do toque, ficam constrangidos quando, se você chegar, abraçar e dizer, ah, mamãe eu te amo, papai eu te amo, a pessoa fica constrangida, né? Ou se algum amigo, alguém vier falar. Então, filhos de pais evitativos normalmente têm uma característica de amar evitativa, porque aprenderam dessa forma. Mas reparem que o fato da gente ter aprendido assim não significa que deva ser assim a vida inteira. A gente tem como mudar o padrão de várias maneiras. Você se sente amada ou amado? Vocês que estão aqui e aqueles que nos verão posteriormente, você se sente amada ou amado? Vocês amam alguém? Quem é esse alguém que vocês amam? É uma pessoa? É um animal? Quem é esse alguém? É Deus, esse grande outro também, que a gente vai ver que está envolvido nesse sentimento? Já parou para refletir se você ama alguém, na qualidade desse estado de amor em relação às pessoas com as quais você está vinculada ou vinculado? Como é esse amor? Se o amor tem características, o amor de vocês em relação a essas pessoas apresenta essas características? Ou é um amor que tem características que não são propriamente do amor, mas de outro tipo de emoção, de sentimento, de um trauma ou de um padrão no passado? A questão, por exemplo, do apego demasiado, da posse, do ciúme, especialmente no amor romântico, mas há pessoas que são ciumentas demais, até numa relação de fraternidade, de amigos. É um amor que tem características de ciúme, de posse, de apego, que não são exatamente dentro daquilo que a gente imaginaria nas características desse sentimento. Você ama apenas aqueles que o amam ou a amam? Se sim, o que isso diz do seu amor? Essa é uma questão importante, porque Jesus colocou isso para a gente vai ver mais adiante. Bom, só para a gente aquecer e nós entrarmos aqui propriamente nas ideias do Evangelho, nós vamos ver primeiro aqui os itens 1 a 7, depois nós vamos avançando. Kardec começa o capítulo, no item 1, colocando as passagens evangélicas, e aqui eu fiz um resuminho do que ele coloca lá das passagens. O primeiro está em Mateus, capítulo 22, em que Jesus fala que amar a Deus e ao próximo como a si mesmo resume toda a lei e os profetas. Então vejam a importância do amor para a nossa evolução espiritual. Jesus coloca em amar a chave de tudo que já existia até então, em termos de revelação da lei de Deus. Por isso que nós temos que observar com muito cuidado no nosso dia a dia, na nossa experiência atualmente, em que estágio de desenvolvimento, de amadurecimento nós estamos desse sentimento, porque esse sentimento é fundamental, Jesus colocou nele, no amor em si, toda a lei e os profetas. E olha que ali na Torá, né, no Antigo Testamento, tinha muita coisa já escrita sobre isso, sobre essa questão dos relacionamentos humanos, o próprio Dez Mandamentos, mas pediram para Jesus, né, foi um desafio que foi feito para ele pelos fariseus, né, em que está baseada a lei, e Jesus disse que é a lei e todos os profetas estão baseados aí na lei de amor. O que o mestre entendia por amor? Isso está em Mateus e 22 e em Lucas. Jesus disse que amar, né, ou o amor, é fazer aos homens o que queirais que vos façam, ou não fazer a ninguém aquilo que a gente não queira que façam com a gente. Então, Jesus coloca a questão dessa reciprocidade como uma base do que seria amar de fato, porque percebam que a humanidade lá naquela época, ainda aí um pouquinho na Idade Antiga ainda, a dificuldade que existia das pessoas entenderem conceitos muito abstratos. Então, Jesus vai e coloca numa coisa concreta. O que é amar? Você faz para o outro aquilo que você quer que façam com você. Por isso também que Jesus coloca, né, amar ao próximo como a si mesmo, porque se eu me amo, e se eu gosto de ser respeitado, se eu gosto de ser cuidado, se eu gosto de ser envolvido em expressões de carinho, se eu gosto disso para mim e eu me amo, eu vou fazer a mesma coisa com as outras pessoas. Isso é amar, como foi proposto por Jesus.
E aí Kardec coloca duas passagens mais compridinhas, a parábola do credor incompassivo, que está em Mateus capítulo 18. Que parábola é essa? Jesus conta a parábola de uma pessoa que devia a um rei. O rei o chama, ele não tem dinheiro para pagar, o rei vai mandar prendê-lo, mas ele chora, ele implora, o rei então o libera para que ele possa correr atrás e fazer o pagamento em liberdade. Ele, quando sai, ele encontra um outro que devia uma quantia a ele muito menor do que a quantia que ele devia ao rei, e ele então segura o indivíduo e cobra, e quando o indivíduo fala que não tem, ele manda então prendê-lo. Os amigos desse indivíduo contam isso para o rei manda chamá-lo e diz para ele: não, eu te perdoei e você não vai perdoar? Essa é a passagem. E a outra é dai a César o que é de César, que também é bastante conhecida, tem em Mateus 22. Aí vocês podem estar se perguntando, mas o que essa passagem está fazendo num capítulo sobre o amor, sobre amar ao próximo como a si mesmo? Então, que passagem é essa? Os fariseus, querendo tentar Jesus, criando uma armadilha para ele, perguntam para ele se era lícito, se devia pagar o tributo a César, que era o imperador romano na época, e era obrigatório pagar o imposto. Jesus então pede uma moeda, pergunta de quem é aquela efígie, né, na moeda, e diz: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Nessas duas passagens, qual é a análise que Kardec faz? Que Jesus reforça a reciprocidade. Então, na primeira do credor incompassivo, a pessoa não queria para si o perdão do rei, então, se ele queria para si aquele perdão, aquela compreensão, aquela bondade, ele tem que agir da mesma forma com o outro. Tem que haver uma reciprocidade da nossa relação para o outro com aquilo que a gente gostaria também de receber por um lado. Então, tratar os outros e respeitar direitos de cada um como gostaríamos que fizessem conosco. No Dai a César o que é de César, Kardec comenta que é nesse sentido que ele traz essa passagem ali. Então, o que Jesus chamou? Dizendo que aquilo que é do mundo, em termos de obrigações, que a gente respeite e cumpra as nossas obrigações com o nosso próximo sem lesar ninguém, sem agir de má fé, sem procurar enganar, porque nós, por nossa vez, não gostaríamos de ser enganados nos nossos interesses. Então, reparem que essas três passagens aqui, que são usadas como introdução ao capítulo, antes de Kardec ir comentando outras coisas, ele vai destacando aqui o conceito de amor, a importância do amor e algumas características que, na ótica dele, são importantes a gente considerar nessa virtude, nesse sentimento, nessa emoção. E eu trago aqui uma colaboração que não está no capítulo, mas eu acho importante trazer, que foram acréscimos feitos por Jesus em outras passagens sobre essa questão do amor e do amar. Então vejam, em João 13:34, ele diz assim: novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também ameis uns aos outros. Então vejam que eu até botei em negrito aqui o como, né? Jesus estabelece aqui para a gente um padrão. E qual a razão dele ter feito isso? Lembra que eu falei lá da questão dos evitativos? Porque pode ser que, se ele disse para a gente que amar ao próximo é fazer ao outro aquilo que a gente quer que nos façam, e a gente tem um estilo evitativo, a gente vai tratar os outros, então, de acordo com esse nosso estilo, que de repente não é aquilo que o outro espera, como ele gostaria de ser tratado. Para a gente não ficar preso ao nosso jeito de ser, Jesus se colocou como um padrão, como uma referência. Vocês têm que amar uns aos outros, mas como eu vos amei. Que forma que Jesus nos amou? Está contido ali no Evangelho, de uma maneira inclusiva, de uma forma compreensiva, de uma forma acolhedora, de uma forma sacrificial, até porque ele deu a vida por todos nós, de uma forma alegre. Tudo isso está contido. Ele ria com as pessoas, ele gostava de estar junto com as pessoas, ele convivia. Então, nós nos inspirarmos na maneira como ele exerceu essa ação de amar ao próximo. Ele nos convida a isso, amar como ele nos amou. Seguindo aí no mesmo capítulo de João, nisso todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Então, na casa espírita, na nossa comunidade de fé,
É muito importante que a gente observe se nós, de fato, na relação com os nossos irmãos, nós estamos praticando esse amor a que nos convidou Jesus, mas não só na nossa comunidade de fé, mas também em todos os outros ambientes, porque nós seríamos reconhecidos, ou Jesus gostaria que nós fôssemos reconhecidos, pelo amor que nós tivéssemos uns pelos outros, esse respeito, esse cuidado, essa inclusão, sermos acolhedores. Lembra uma das perguntas, a última pergunta que eu coloquei lá? Jesus colocou essa pergunta para a gente também em Mateus capítulo 5. Se amardes apenas os que vos amam, que fazeis de especial? É onde eu pessoalmente me enquadro hoje. Eu acho que eu, dentro da minha capacidade de amar aqueles que me amam, que são importantes para mim, ou meros conhecidos, eu estou indo bem, mas é aquilo que Jesus fala, o que a gente faz de especial? Todo mundo faz isso. Mas o que Jesus aponta aqui que é importante a gente observar? Que se a gente quer a evolução, se a gente pretende a evolução espiritual cada vez maior, que eu imagino que é isso que todos nós queiramos, que a gente tem que fazer com que esse amor ele inclua aqueles que habitualmente a gente não tem nenhum vínculo, a gente não se porta, inclusive os nossos desafetos, os nossos adversários. Porque senão a gente não faz nada de especial. Todo mundo faz isso, quer dizer, a gente está todo num nível estacionado nesse nível. Para a gente pular o nível, passar de fase, a gente tem que passar a amar aqueles que não nos amam e que a gente não ama, muitas vezes. E por fim ele fala essa frase, né, que eu acho espetacular, que ninguém tem maior amor do que este, de dar alguém a vida, a sua vida, pelos seus amigos, que foi o exemplo maior que Jesus nos deu. Claro que aqui é uma outra dimensão de amor, né? Esse amor ágape, como gosta de dizer a filosofia, que é o amor absolutamente desinteressado, abnegado e capaz de sacrifícios, como foi o sacrifício de Jesus por nós. Bem, as ideias importantes já aqui das instruções dos espíritos, dos itens 8 e 9, são duas comunicações. Na primeira comunicação, eu destaquei o seguinte: como nós somos reencarnacionistas, a reencarnação é um dos conceitos, a progressão, a evolução espiritual, e a gente sabe que a gente vem de uma evolução de outros reinos, o princípio inteligente vem evoluindo, né, do reino vegetal, do reino animal, até chegar a adquirir a consciência de si mesmo e começar a reencarnar na espécie humana, a gente vai tendo uma progressão nesse sentimento, nisso que a gente chama de amor. E nessa mensagem é colocada aí uma espécie de gradação, que o amor, no princípio, é só um instinto, depois vira sensações, depois vira sentimentos, e o amor seria o requinte, o ápice desses sentimentos à medida que a gente vai evoluindo. Então, as pessoas que ainda estão lá no comecinho da jornada, em termos de desenvolvimento das suas habilidades, inclusive na capacidade de amar, o amor ainda é muito instintivo, é muito sensual. À medida que a gente vai reencarnando, que a gente vai convivendo, a gente vai depurando e tendo também o trabalho intelectual em cima, né, de compreender das nossas relações, de refletir sobre essas interações que a gente faz, a gente vai evoluindo para outras formas mais apuradas do sentimento de amar. A lei de amor substitui a personalidade pela fusão dos seres e extingue as misérias sociais. Essa frase aqui é uma frase que eu acredito que dê margem a outras interpretações, mas eu acho ela um espetáculo, porque ela anuncia que um dia as nossas sociedades não serão sociedades individualistas, consumistas e competitivas, e sim sociedades preocupadas com o coletivo e colaborativas, porque a nossa personalidade individual ela vai perdendo a força, a importância, e a gente vai conseguir colocar em primeiro plano os interesses do coletivo, da fusão dos seres. E nisso as misérias sociais todas passaram por um processo de gradativa extinção. Não é segredo de ninguém que o modelo hoje socioeconômico que a gente vive estimula a exclusividade, o individualismo, o consumismo, o ter, o meu primeiro, a competição, e isso é o contrário do que o amor propõe. Então, à medida que a gente vai evoluindo,
essa lei de amor vai, então, substituindo a personalidade pela fusão dos seres. A gente já vê o princípio disso em algumas sociedades, principalmente as sociedades de bem-estar social do norte da Europa, em que já se olha mais para as necessidades dos grupos humanos, né, e não só para as questões individuais. Saber cooperar e não colocar o foco na competição. E Lázaro, que é o autor dessa primeira mensagem, do item 8, ele diz que a reencarnação é a jornada de aperfeiçoamento, inclusive da capacidade de amar, mostrando aqui que a nossa ideia de amar, além dela vir de uma ética cristã, das recomendações de Jesus, daquilo tudo que a gente já viu, a reencarnação vai fazendo com que a gente aperfeiçoe cada vez mais. E aqui estamos, nesse momento dessa nossa jornada, amando, sendo amados e fazendo com que a gente evolua cada vez mais. O que que a gente tem que prestar bastante atenção? Em que a gente pode melhorar? O que que nós podemos fazer para melhorar essa nossa capacidade? No finalzinho, mais para o finalzinho, eu vou trazer algumas sugestões. Essa mensagem de Lázaro é de 1862. Ele também, no finalzinho, quando ele fala da reencarnação, ele dá a entender, ele fala um pouco, ele dá a entender da questão do preconceito, né? Da gente ter, já naquela época, dificuldade de lidar com o diferente, de lidar com aqueles que não são iguais a nós ou semelhantes. Então, ele diz que a reencarnação vai melhorando porque nós vamos alternando os papéis sociais. Exemplo, se for uma pessoa na época, né, que Lázaro escreveu isso, que na época tivesse um critério muito severo de exclusão em função de classe social, exemplo, uma pessoa fosse uma pessoa muito rica e que não quisesse estabelecer relação nenhuma com pessoas que não fossem do mesmo status social, estabelecendo essa diferença, né, entre eu que tenho muito e aqueles que não têm nada. Então eu amo os meus iguais, aqueles que não são iguais a mim eu não vou amar, não significam nada para mim. Lázaro mostra que pela reencarnação, e a gente alternando a posição, riqueza, pobreza, por exemplo, tá? A gente vai aos pouquinhos superando isso, porque quem é rico hoje pode ser pobre, aliás, numa mesma encarnação, né? Não precisa nem esperar uma outra. Pode acontecer alguma coisa, a pessoa numa mesma encarnação perder tudo, ficar numa situação econômica inferior. Então, ele fala da reencarnação também como uma jornada que vai produzir em nós uma transformação dos nossos estereótipos em relação àqueles que são diferentes de nós, fazendo com que a gente se torne mais inclusivo, né? Acolhendo outras pessoas de diferentes características de identidade. Aí vem a outra do item 9, a outra comunicação, que a pessoa mais abjeta e vil tem por um objeto ou uma pessoa uma afeição ardente. Então, o Ed Fenelon, se não me engano, essa segunda mensagem, ele começa dizendo isso, que assim como a gente viu que há uma progressão, instinto, sensações, sentimentos, começa assim mesmo. Quando a gente está no iniciozinho da jornada de convivência, desse amar, da nossa humanidade, a gente pode ser que se apegue a coisas. Eu amo muito meu dinheiro, eu amo muito as minhas posses, as minhas casas, os meus terrenos, ou se apega a determinados animais, ou se apega a determinados objetos. A gente vai indo, troca aquilo, ou então aprende a amar também pessoas, mas a gente tem um círculo muito estreito, é só a minha família, os meus filhos, os meus parentes, mas a pessoa mais abjeta e vil vai demonstrar algum nível de afeto e de vínculo, seja com um objeto, seja com uma pessoa, né? Então, nós somos criados para estabelecer vínculos. A princípio, pode ser que esses vínculos sejam com objetos, mas à medida que a gente vai evoluindo, a gente vai modificando e conseguindo adequar aos nossos padrões a lei de amor, que inclui outras coisas, obviamente. Então, o amor cresce e se desenvolve com a moralidade e com a inteligência. À medida que nós vamos refletindo, à medida que nós vamos pensando, à medida que nós vamos nos aperfeiçoando no conhecimento de valores que são importantes, estudando e praticando, o amor vai se desenvolvendo também, que o pessoal gosta de dizer das duas asas, né? Da inteligência e do amor, elas vão evoluindo a pouco e pouco.
Então, é uma mensagem mesmo de Fenelon, de 1861, e que ele diz assim: amor ainda é restrito a um círculo estreito. É necessário ampliá-lo pouco a pouco, amando a todos indistintamente. E aí a gente tem que olhar para as nossas relações e ver nas nossas relações se a gente faz isso. Todo mundo que a gente recebe na nossa casa, todo mundo tem as mesmas características, na mesma classe social, da mesma etnia, da mesma orientação afetivo-sexual, ou nós temos no nosso portfólio de amigos, de pessoas que a gente recebe, que a gente interage, que a gente troca, pessoas diversas. Então, é o que ele coloca aqui, veja, naquela época, 1861, a gente precisa sair desse nosso círculo estreito, família, amigos semelhantes a nós, e ampliar pouco a pouco, amando a todos indistintamente, inclusive aqueles que ainda se colocam numa faixa em relação ao bem e ao mal, que ainda não fizeram a sua opção pelo bem, ainda estão nos estágios da inferioridade, sendo maus. A gente tem que amar esses também, a gente tem que estender o nosso amor, que foi o que Jesus, o como Jesus exemplificou para a gente isso, né? Ampliar esse amor pouco e pouco é o que nos cabe. E, por fim, o item 10, que é a última comunicação falando sobre a lei de amor. Primeiro, e eu fiz questão, gente, aqui de conceituar as palavras, porque a primeira frase diz assim: amar no sentido profundo é ser leal, probo e consciencioso para fazer a outrem o que deseja para si. Eu fiz questão de conceituar porque eu me peguei pensando, ok, o que é ser leal, probo e consciencioso? São palavras que muitas vezes a gente pensa o que é o conceito, mas para entender bem o que o Espírito está dizendo aqui, eu conceituei, trouxe a definição. Então, amar no sentido profundo é ter responsabilidade por compromissos assumidos, isso é ser leal, é ser probo, correto e confiável, e consciencioso, responsável e cuidadoso, para fazer a outra em que deseja para si. Então, não é só de vez em quando, não é só a hora que a gente quer. Nós temos que ser assim, ou devemos procurar ser assim o tempo inteiro com todo mundo. A lealdade, a probidade, a conscienciosidade, que envolve a responsabilidade, a sermos confiáveis, sermos responsáveis. Não dá para ser só de vez em quando. Vou também trazer aqui o exemplo, que é muito conhecido de todos nós, especialmente no Brasil, é muito comum o abandono paterno, né? Famílias que se constituem, o casal se separa, e alguns pais simplesmente acham que dá para ser ex-pai. E vão embora, tocam a vida, quase não tem contato nenhum com o filho, e um dia reaparece dizendo que amam o filho. E aí é lógico que esses filhos sempre questionam esse amor, mas como assim? Onde você estava esse tempo todo, né? Porque amor é isso, é ser leal, né? É responsável, é ser confiável, é ser cuidadoso, ser responsável. Cadê? Onde é que estava esse pai esse tempo todo que um dia aparece, ah, meu filho, eu te amo. Ah, mas como que esse amor foi demonstrado esse tempo todo? Na ausência total, no desinteresse, na indiferença. Então, amar no sentido profundo, segundo o Espírito, é ter ou apresentar essas características. Todos se reunirão para entender-se e amar-se, destruindo todas as injustiças e causas de desentendimento entre os povos. Isso está em Sansão 1863. E aqui eu vejo, mais uma vez, que é algo que me incomoda muito, me inquieta muito, a questão social, da injustiça social. Acredito que vocês também, não há quem consiga ficar indiferente a isso, né? Uns com muito, muito mais do que poderão gastar numa vida, e outros com nada, né? Uma pessoa trabalhar uma vida inteira e não ter uma casa onde morar, né? Ou trabalhar todos os dias e não conseguir dar o alimento apropriado para seus filhos, morar mal. Quando nós nos amarmos verdadeiramente, isso tudo vai acabar. Porque o fato da gente querer para nós uma casa, a gente vai olhar para o outro e falar assim: não, mas eu não posso querer duas se o outro não tem nenhuma. Se eu tenho um, o outro também tem que ter um. Então, reparem como que até o modelo de estrutura socioeconômica, com o amor, vai ser um modelo diferente. Vocês querem um exemplo? Nosso lar, que eu gosto de trazer esse exemplo aqui, que é uma sociedade próxima aí da Terra, que se localiza no umbral, em que a estrutura social de nosso lar é uma estrutura, sim, que procura ser inclusiva, que procura todo mundo tem o básico, né? O básico, mesmo que a pessoa não trabalhe, ela tem ali
onde morar, ela tem o alimento, ela tem acesso à cultura, a lazer, mesmo que ela não queira trabalhar. Está em nosso lar isso. Num capítulo mostrando uma senhora que trabalhava, que estava há 8 anos residindo em nosso lar e só tinha 300 e poucas horas de trabalho, porque resolveu se recolher aos campos de repouso. E ninguém foi questioná-la, ninguém falou nada. Agora, quando ela quis alguma coisa diferente, foi dito a ela que, ok, você está querendo isso, então você precisa colaborar mais, você precisa trabalhar, você precisa doar mais de si mesma para poder merecer além daquilo que você já recebe. Então, fica a dica aí do Sansão. Muito bem. Isso é o que está no Evangelho segundo o Espiritismo. Agora, o que eu trago da minha colaboração para ampliar a nossa reflexão da psicologia, principalmente, tá? Primeiro, um conceito, né, que vem do dicionário de psicologia. O que é amor no dicionário de psicologia americano de psicologia? É uma emoção complexa, envolvendo afeto e ternura pelo objeto amado, sensações prazerosas em sua presença e devoção ao seu bem-estar. E aí reparem que legal aqui, que é a mesma ideia lá do Evangelho. Eu fiz questão de trazer isso agora, para vocês verem isso, como é que no século XIX ainda, e esse dicionário ele é bem mais recente, né, do século passado, do século XX, como que a definição coloca exatamente isso? É uma emoção complexa que envolve um objeto amado, não necessariamente uma pessoa, né? Mas pode ser qualquer objeto. E isso tem a ver com o nosso estágio de desenvolvimento. De Erich Fromm, que é um famoso psicanalista, no livro Arte de Amar, ele diz assim: o amor não é uma relação com uma pessoa específica, é uma atitude, uma orientação de caráter que determina a relação de alguém para com o mundo como um todo, e não para com o objeto de amor. Quer dizer, isso daqui amplia e muito, aprofunda muito o conceito anterior. E isso daqui é o que Jesus fala. Amar é essa atitude com todos. Gente, olha que lindo que é isso de Erich Fromm. Olha como tem tudo a ver com aquilo que a doutrina espírita traz para a gente na análise desse sentimento. Amar é uma atitude. Quem ama, ama o tempo inteiro. Não ama para aparecer na foto, nem para aparecer no Facebook, no Instagram. Ama. Ama na família, ama fora da família, ama na rua, ama em qualquer espaço, diante de qualquer ser. E é por isso, e muita gente não entende, né, quando se coloca esse tipo de questão, que isso não é ideia minha, não, tá, gente? Eu já fiz uma palestra sobre vegetarianismo, mostrei fontes sobre isso. Todos os planetas evoluídos são vegetarianos. Não se mata nenhum animal para se consumir a carne animal. Por quê? Porque as pessoas amam. É uma atitude que se estende a tudo, inclusive aos nossos irmãos menores. Como é que eu posso dizer que eu amo se eu mato sem necessidade, porque hoje a gente sabe que não tem necessidade nutricional disso, se eu mato um animal e provoco aquele sofrimento, aquela crueldade para me nutrir daquela carne? Então, nós amamos, nós ainda estamos numa fase do amor que ainda não é essa atitude o tempo inteiro em relação a tudo, né? Que nós temos que evoluir em relação a isso. E eu trago aqui também um conceito de Joana, do amor imbatível ao amor, que ela fala que o amor é substância criadora e mantenedora do universo. E o amor é oxigênio para a alma. Muitas almas se estiolam, muitas almas adoecem, porque simplesmente não tem amor em suas vidas. Ninguém se ocupa com elas não estão vinculadas a ninguém, elas não sabem dar, elas não recebem, e aí acabam se estiolando porque falta oxigênio. E ser a substância criadora, porque a gente fala desde sempre, né? Uma frase do senso comum: Deus é amor. Então, se Deus é amor, esse amor é a substância criadora e mantenedora de todo o universo. O que o amor envolve, né? Que a gente precisa praticar? Isso aqui também é de Erich Fromm, tá? Quem ama se doa, né? Então doar-se é o que? O ato. O que é doação? O ato é efeito de doar, que é dedicar-se, dedicar algo a ou dedicar-se a uma causa ou alguém, entregar-se. Então, é dar de si mesmo, é dedicar-se a alguma coisa. O amor é doação.
O amor é cuidado. O que é cuidado? É uma preocupação ativa com a vida e crescimento dos que amamos, seja uma planta, seja um animal, seja a natureza, seja uma pessoa, seja o que for, um projeto, isso é amor, né? Tem gente que fala assim, eu amo o que eu faço. Tem esse cuidado, tem essa doação também em relação a projetos pessoais, né, o coletivo. Responsabilidade é ser capaz de corresponder àquilo que o outro necessita, e é um encontro daquilo que o objeto amado precisa, né? Isso é responsabilidade. Conhecimento, ver o outro em seus próprios termos. Então, nós temos que conhecer aquilo que a gente ama. Respeito, capacidade de ver a pessoa como ela é na sua individualidade e valorizá-la, considerá-la. Vocês devem pensar como eu, né? Que me espanta muito alguns pais e mães que expulsam os filhos de casa, por exemplo, quando sabem ou os filhos assumem que são da comunidade LGBTQIAP+. Há pais e mães que expulsam. E cadê o amor? Né? Amor a vida inteira, e o dia que a pessoa expressa uma característica diferente daquilo que é considerado norma, o amor acaba e a pessoa expulsa. Então, o amor verdadeiro envolve isso tudo, envolve também o respeito. A gente pode não concordar, a gente pode achar que aquilo não serve para a gente, mas a gente se ama, cabe a nós fazer o quê? Respeitar as características, respeitar as escolhas, respeitar principalmente em relação a filhos, gente, isso aparece muito na clínica, às vezes, né, a queixa de que os parentes, as pessoas próximas, não respeitam as características e as escolhas pessoais. Quais são os desafios na nossa capacidade de amar? Primeiro, amar a si mesmo. Então, quem não ama a si mesmo, quem tem problemas de autoestima, quem teve uma infância, principalmente, muito complicada, e vai crescendo dessa maneira, sem nunca ter feito uma terapia, um tratamento, fica em dificuldade nessa capacidade de amar. Porque amar a si mesmo é uma condição necessária para sermos capazes de estabelecer quaisquer relações amorosas. Envolve a aceitação incondicional do próprio ser, limitações e potências, e a aceitação de si como um ser singular. Então, se eu não consigo fazer isso nem em relação a mim, como que eu vou fazer isso com a outra pessoa? Então, é necessário o amor a si mesmo. Quais são os equívocos? Isso eu trago de Vinícius no livro Nas Pegadas do Mestre, na nossa ação, na nossa capacidade de amar atualmente. Exclusivismo, a gente já falou sobre isso, Vinícius alerta que querer amar apenas aqueles que nos amam é um exclusivismo, então nós temos que procurar ampliar esse círculo cada vez mais. A gente muitas vezes só quer amar as virtudes das pessoas, isso é muito comum em casais, principalmente quando aqueles 3 anos e meio do apaixonamento terminam, as pessoas começam a ver os defeitos umas das outras, e aí o amor começa a claudicar, significando que é um amor que ainda precisa amadurecer, porque a gente ama o outro inteiramente como pessoa completa, e todos nós temos virtudes, mas temos também defeitos, então amar envolve as virtudes e defeitos. A voz passiva, que eu acho interessante, né? Ele diz que a maioria das pessoas quer ser amado, é a voz passiva, né? Isso é da linguagem mesmo, lembra das nossas provas de português? Então, muitas vezes a gente quer ser amado, mas não quer amar, não quer ter o trabalho de amar, não quer ter essa doação, não quer, nós somos egocêntricos, então a gente quer receber aquilo que a gente não quer dar para os outros, né? É querer ser amado. Condicionalidade, que é o exemplo que eu dei dos pais. Eu só te amo se você for dentro da norma. Eu só te amo se você fizer a escolha assim, assim. Eu só te amo. E às vezes a gente faz isso com a criança desde pequena. Você tem que fazer isso aqui, senão a mamãe não te ama mais. Se você fizer isso assim, assim, papai não vai mais te amar. Gente, isso tudo entra no pensamento da criança, né? E a criança vai se acostumando a um amor que é condicionalidade. Se é condicional, não é amor. E a nossa acomodação. Amar é verbo, amar é ação. Então, nós temos que ter vínculos com as pessoas, nós temos que nos envolver em grupos, nós temos que procurar nos fazer presentes e observar a forma como nós nos relacionamos, nos perguntarmos aquelas perguntas todas que eu coloquei lá no início: qual é a qualidade do meu amor? Eu estou apresentando essa qualidade, eu cuido, eu respeito, eu conheço, eu dou, eu faço isso tudo, o que está precisando melhorar?
existe diversidade nas minhas relações amorosas ou não, né? Amorosas que eu digo aqui, fraternas. E ampliar o círculo também é importante, né? Para isso, eu indico sempre a meditação da amizade, né? Nós fazemos uma meditação em que a gente diga, assim como eu, aí pensa num desafeto, né? Com uma capacidade que a gente tem que desenvolver, de incluir aqueles que a gente não ama e que não nos amam. Então, vamos imaginar que meu desafeto chame João. Então, eu digo assim, na meditação. É assim como eu, João, quer se sentir seguro e livre do sofrimento. Assim como eu, João, quer ser feliz e saudável. Assim como eu, João, quer viver com tranquilidade. Então, esse assim como eu, ele amplia o círculo porque nos ajuda a perceber a nossa humanidade comum. Somos todos seres humanos, todos no mesmo processo de evolução. E aqueles que hoje são nossos desafetos, ou espíritos antipáticos a nós, um dia serão simpáticos, todos nós seremos, à medida que nós formos evoluindo. E usar a regra de ouro junto com a de platina, né? Que isso também é da psicologia e principalmente dos estudos sobre empatia. O que é a regra de ouro? Fazer a outro, né? Ou fazer a outra em aquilo que nós gostaríamos que nos fizessem. E qual é a regra de platina? A regra de platina é fazer a outrem aquilo que a outra pessoa gostaria que a gente lhe fizesse, quer dizer, tirar a gente como referência, porque muitas vezes a gente age em relação aos outros, fazendo o que a gente gostaria que fizesse com a gente, mas o outro não quer, não gosta daquele jeito, não quer que seja feito aquilo com ele, quer de outra forma. Então, é usar a regra de ouro e, às vezes, usar a regra de platina. Como é que a gente sabe? Pergunta, né? Em vez de sair fazendo, eu gosto de dar o exemplo, porque eu vim de uma família evitativa, tive uma mãe evitativa, então eu sempre me incomodou muito aquelas pessoas que eu chamava de chameguentas, que já chega te beijando, te abraçando, aí dá aquele beijo, né, assim, na bochecha, e eu ficava meio assim estressada com aquilo. Mas porque eu tive um outro padrão de amor evitativo diferente. E aí eu dou esse exemplo, quer dizer, às vezes se a gente não conhece bem a pessoa, a história da pessoa, a gente fala assim, posso te dar um abraço? Pergunta antes de dar um abraço, que às vezes a pessoa quer um aperto de mão, a pessoa quer só, né, um tapinha nas costas, a pessoa não quer um vem cá, né, aquele abração de osso, a pessoa não gosta daquele tipo, ou é de uma outra cultura, né, também não está acostumada com aquilo. Então a gente tem muito cuidado, né, se aquilo que a gente está fazendo para o outro, porque a gente gostaria que fizesse com a gente, o outro vai ficar feliz com aquilo, porque às vezes não vai ficar, né? Enfim. E aqui eu vou tomar licença de passar para vocês me avisem se o som não estiver indo, que aí eu interrompo por aqui mesmo. É um depoimento do documentário Humanos, disponível na Netflix, tem também no YouTube, tá? Então é meio que público, mas estou aqui colocando a referência, que mostra muito do que nós já discutimos, principalmente sobre os padrões ensinados na infância do que é amor o impacto disso na vida, no desenvolvimento daquele ser. Então vamos ver aqui, está legendado. I remember my stepfather, would beat me, and he would beat me with extension cords and hangers and, pieces of wood and all kinds of stuff. And, after every beating, he would tell me, it hurt me more than it hurt you. And, I only did it because I love you. It was kind of, it communicated the wrong message to me about what love was. So for many years, I thought that love was supposed to hurt. And I hurt everyone that I love. And I measured love by how much pain someone would take from me. And it wasn't until I came to prison in an environment that is devoid of love that I began to have some sort of understanding about what it actually was and was not. And I met someone, and she gave me my first real insight into what love was, because she saw past my conditions and the fact that I was in prison with a life sentence for murder,
and not only for murder, but for doing the worst kind of murder that a man can do, murdering a woman and a child. And it was Agnes, the mother and grandmother of Patricia and Chris, the woman and child that I murdered, who gave me my best lesson about love, because by all rights, she should hate me. But she didn't. And over the course of time and through the journey that we took, that's been pretty amazing. She gave me love. And she taught me what it was. E é isso, gente. O amor transforma. Eu me emociono e me vem lágrimas aos olhos toda vez que eu assisto. Isso está disponível. Chama Humanos, é um documentário, aliás, na verdade, um projeto. Então, tem várias entrevistas, várias perguntas com pessoas do mundo inteiro, mostrando a humanidade como essa, né? Então, veja o caso desse jovem rapaz lindo, né? Lindo, um rapaz lindo, jovem, que aprendeu na infância a amar da maneira errada. E foi preciso uma pessoa, e veja um poder transformador do amor e a capacidade de amar da Agnes, que foi capaz de superar a perda da filha e da neta e ir à prisão ensinar o assassino de ambas o que é amar. Que Jesus nos abençoe. Que assim seja, Tânia. Eu ia te pedir